Olá, Aquário, seja bem-vindo ao canal e nós vamos fazer aqui a mandala para vocês no mês de abril. E para fazer a mandala, eu utilizo os 4 elementos: ar, que representa a mente; fogo, movimento; terra, relações; água, espaço e emoções. E entre cada elemento também tem os elos, né? Entre eles. Então, vamos ver aqui que o tarô tem para revelar para vocês, mês de abril, mandala. Ar, rei de ouros. Fogo, 4 de paus. Terra, o diabo. Água, o mago. Também tem a energia final aqui. E para os elementos também, eu retiro uma energia de manifestação e sustentação desses elementos. Sustentação. Manifestação. Então, Aquário, no ar saiu o rei de ouros. E o ar fala da mente. Então, pensamentos, crenças, tudo que está girando aí na tua cuca, na tua tela mental. E veio o rei de ouros, né? Então, o rei de ouros é a abundância, né? Ao redor dele, em todas as áreas, de todas as formas. Então, eu vejo aqui que tá um mental bastante saudável e também assim cheio de ideias. E o rei fala de manifestação, então são ideias para colocar em prática, não é ideias para refletir, não são ideias para só deixar na caixinha para depois, é algo para você manifestar no mês de abril, a possibilidade de manifestar no mês de abril, entende? Então, aí bastante rico. Eu vejo aqui, por exemplo, se você está com algum projeto ou quer dar um passo, fazer algo, tem ideias bastante bacanas para poder colocar isso em ação, para você manifestar no mês de abril. E o que sustenta esse rei de ouros veio o 2 de emoções. E o emoções aqui fala do copas, né? Então, o que me vem aqui é que você tá deixando bastante fluir, me vem assim, sabe? Não estão ideias que estão te deixando, que vão te deixar confusos ou indecisos, sabe? É uma coisa que vai fluir, tá fluindo aí para vocês e vai ser uma troca bem gostosa com você mesmo, sabe? Aquela sensação de me vem que não tem desorganização, sabe, no teu mental, apesar de que vai vir várias ideias, né? Vai vir ideias abundantes, sabe? Mas você não vai ficar indeciso, desorganizado, confuso. Então, o 2 de copas aqui me fala dessa questão de você deixar fluir essa água, sabe? Quando o rio tá lá fluindo, tranquilo, gostoso, mas bastante rico, né? Bastante água passando ali. Então, fluxo muito grande e de ideias, pensamentos, mas nada confuso, tudo muito bem organizado. E o que se manifesta, olha, a justiça. Então, algo que vai ser
bastante condizente com você mesma. Aqui da justiça eu gosto muito de falar do que é justo, sabe? Não é algo nem apertado nem largo, né? Dando aqui o exemplo da roupa, nem apertado nem largo, é algo justo. Então, me parece que essas ideias estão bem condizentes com você mesmo. Com a tua verdade, com a tua sinceridade, com a tua autenticidade, sabe? Não é ideia que você vai surgir, você vai falar, nossa, que coisa esquisita. Não, você vai falar, cara, isso combina muito comigo. No movimento, no fogo, o 4 de paus. Então, olha, é, a carta do movimento no movimento, né? Então, assim, primeiro, o 4, né? Preciso falar aqui. O 4 fala muito de estruturação, você estruturar muito bem os seus movimentos. Como aqui está vindo bastante ideias, né? Então, o seu comportamento, o seu movimento no dia a dia está muito condizente com isso, né? Porque você vai perceber que eu falei, né, que são ideias para você colocar em execução, de você manifestar. Você vai ficar bastante contente com isso, porque você parece que vai colocar essas ideias em prática, sabe? E aqui isso vai te trazer bastante satisfação, né? Essa sensação de conquista, de vitória, até porque, como está bem organizado ali, fluindo de uma forma organizada, o 4 fala, né, dessa questão de você estruturar muito bem, né? Então, não vai ficar uma coisa capenga, sabe? Quando a coisa tá meio torta e aí acaba derrubando, né? Vamos supor, a, as pernas da cadeira, uma tá torta, vai acabar caindo. E aqui não é isso, é você estruturando muito bem, porque vai vir ideias para você poder estruturar os movimentos. E o que sustenta esse 4 de paus? O 10 de materiais, que é o 10 de ouros nesse tarô. Então, aqui é a ênfase da satisfação, sabe? Que você vai conseguir colocar em prática, isso vai te deixar bastante feliz, sabe? E me parece que, assim, não são ideias tão mirabolantes assim, sabe? É coisa para se colocar na prática mesmo, no simples, um passinho de cada vez, né? E aí, olha, a alegria e a satisfação. E olha que legal, a árvore aqui, né, com bastante flores, então é, você vai colher os frutos, você vai fazer e vai colher os frutos em abril mesmo, né? Pode não ser aquela coisa gigantesca, mas você vai perceber que, olha os benefícios que eu tive com esse comportamento, né? Bem estruturado, bem pensado, não é feito de qualquer forma. E aí se manifesta o 4 de espadas. E aqui é essa serenidade, essa tranquilidade, do tipo, vou descansar porque eu fiz minha parte. Eu tô com a consciência limpa, sabe? Porque muitas vezes as pessoas ficam assim, ah, eu desejaria fazer isso, quero muito fazer isso, e acaba ficando só no plano mental e não bota em prática. Então, aqui, olha, você realmente fazendo a sua parte e descansando, ficando bem com isso, sabe? Do tipo, pelo menos eu tô tentando, sabe? Essa carta me veio aqui agora. Pelo menos eu tô tentando, eu tô fazendo a minha parte, dando os passos. Entre o ar e o fogo veio o 3 de ouros. Então, olha, aqui me vem muito você cumprindo o que você prometeu que iria fazer, sabe? Eh, e aí você aproveitou esse momento de fertilidade aqui no teu mental e você estruturar muito bem os seus movimentos, então, do tipo, você cumprindo o contrato, o acordo, o combinado que você fez com você mesmo. Não vai deixar para depois, entende? E aí é o que o 3, né, fala de triangulação, né, o triângulo também eu acho uma coisa muito bacana de se falar, né, porque me parece assim que
os três lados do triângulo estão iguaizinhos, sabe? Não vai ficar nada torto, sabe? Então, você estruturando muito bem. No Terra veio o diabo, e o Terra fala de relações. E aqui, eu gosto de lembrar que não são só relações amorosas, tá, galera? Porque quando fala relações, a galera já pensa aí que pode ser coisa amorosa, mas aqui é família, trabalho, dinheiro, estudos, saúde. Então, todas as interações que você faz aí no dia a dia, seja com você mesmo ou seja com o outro. E o diabo fala muito de sagacidade. Ele vai perceber aqui o que está te prendendo ou não, porque as correntes muitas vezes estão no mental, né? E como você está com o mental bastante aí, vamos dizer, ligeiro, bastante ideias, fluindo bem, isso está servindo muito para ter mais clareza aí nas relações, sabe? No mês de abril ninguém vai te fazer de bobo não, viu, Aquário? Não vai, porque você vai meio que perceber ali meio que a intenção do outro, e aí você pode aceitar o convite ou não, né? Se for uma relação você com você mesma, vai ficar muito claro se isso é benéfico para você ou não, ok? E o que sustenta o diabo é o seis de inspirações, que é o seis de paus. E olha que legal, aqui é esse reconhecimento dessa sua sagacidade, sabe? Essa intuição que vai vir de você, você não vai ficar em dúvida. Aqui esse seis de paus fala justamente isso, tipo, se essas ideias, se essa inspiração tá chegando até você, você vai ligar a luzinha vermelha aí do tipo, opa, parar para pensar, porque antes me parece que você não, não confiava muito no teu taco, ficava muito na dúvida, né? Então aqui, ó, você não vai ficar. O reconhecimento da sua intuição, da sua sagacidade. E aí o que se manifesta? Seis de copas, mais um seis aqui, gente. É, e aqui me vem que padrões do passado vão ficar para trás, né? Igual eu falei aqui, ninguém vai te fazer de bobo, né? Então, esse padrão de querer agradar o outro, né? Porque você sempre diz sim para as pessoas, então a pessoa acaba pedindo algo para você, né? Porque é do tipo, já que você aceita tudo, vou pedir para ele, né? Ou para ela, né, Aquário? Então, aqui, essa coisa de querer agradar o outro, ser bonzinho, boazinha, vai ficar para trás. Vai manifestar esse novo padrão aqui de sagacidade, de intuição. Entre o fogo e o terra veio o sete de ouros. Então, aí você esperando colher os frutos desses novos movimentos que você vai fazer. E olha, pode ter certeza, espera porque você vai colher esses frutos, ó, e vão ser muitos, né? Aqui é a abundância, não vão ser poucos, né? Os benefícios aí para você desses novos movimentos estruturados. E aqui também, ó, colhendo o fruto dessa nova relação de você com você mesmo e você com o outro. Você vai perceber que vai ficar mais saudável isso dessa sagacidade, você ouvir a tua intuição, vai te gerar frutos, né? Mas saiba esperar, tenha paciência para colher, né? Porque não é aquela coisa, virou a chavinha hoje e amanhã tudo desembola, né? Pode ser que muitas coisas, os nozinhos aí vão se dissolvendo e a coisa vai fluindo, mas pode ser que não aconteça tudo de uma vez só. Então, tenha paciência. Na água, no espaço, no emocional, o mago, né? Então, primeiro, você sabendo lidar muito bem com as suas emoções, do tipo, se tô com raiva, peraí, deixa eu fazer a minha magia aqui para eu poder me acalmar. E olha que legal, em cima da cabeça do mago tem um infinito, então vem muito, combina muito com esse rei de ouros aqui, né? Do mental bastante abundante. Então,
você sabendo que não existe apenas uma saída para as coisas, né, no teu espaço. E eu estava dando o exemplo das emoções aqui, né, se você está com raiva, você vai saber ali no momento, né, e casa muito também aqui com a questão da intuição, né, o mago às vezes nem tem uma receita pronta, ele vai pegando ali os ingredientes que ele tem na mesa dele e fazendo a mágica dele ali, né, na hora. Então, por exemplo, um colega meu falou algo que eu não gostei, fiquei com raiva. Então, você, tipo, vou esperar essa raiva poder passar para poder falar com essa pessoa, entende? Ou então, você percebe que é necessário falar ali no momento com a pessoa. Então, é essa a tua magia, sabe? É você lidando ali com as situações de uma maneira bem sua mesmo. Não tem nada pronto, não é uma receitinha pronta ali, né? E não é copiando do outro, né? Porque às vezes funciona para o outro e não funciona para você, né? Então aí lidando muito bem com as emoções, mesmo que sejam situações meio incômodas, né? Porque quando a gente tá feliz, tá bom, tá bacana, a gente nem pensa muito, né? Só vai. Então, lidando muito bem e com o teu espaço, né? Você se organizando da forma que deseja, do seu jeito, da sua forma, né? Cuidando muito bem de você. E o que sustenta esse mago é o 8 de materiais. E aqui é justamente eh, as opções, sabe? Olha aqui, né? Essas várias mãos aqui, os vários braços, né? É do tipo, eh, cada situação você pode lidar de uma maneira diferente, você está percebendo isso, né? Vou voltar aqui no exemplo de alguém falou alguma coisa que você não gostou. Para um colega de trabalho, você fala de um jeito. Para um amigo seu que é muito chegado seu, você fala de outra forma, entende? Você está percebendo aqui que não precisa lidar da mesma forma com as situações parecidas, você tem opções diferentes, né? E isso fala muito da questão da estratégia, né? Da receitinha de bolo também, não ser única, né? Você poder aí diversificar. E aí o que que se manifesta? Rainha de ouros. Mais uma vez aqui, olha, a tranquilidade, a paz, né? Olha aqui, né? As feições dela, né? Então, quando você percebe, me vem muito assim que tem opções, existem opções, você não precisa lidar tudo da mesma forma, você não precisa lidar com as pessoas do mesmo jeito, né? Eh, e aí você pode ser autêntico, fazer da sua forma, e aí você sustenta, né? Porque a rainha fala de sustentação, né? Sustenta essa tranquilidade, né? E a rainha de ouros, né? Não posso deixar de falar que é essa coisa da abundância, do próspero, né? Olha que o rei e a rainha de ouros veio no teu jogo, Aquário. Então, você sustentando essa sua autenticidade e essas várias opções que você tem aí. Entre o terra e a água veio o 5 de espadas. E aqui, Aquário, é tomar cuidado para não ficar nessa energia de que tem coisas que eu queria ter feito e não consegui. Veja que tem 3 espadas na tua mão, 2 apenas estão no chão. Então, assim, nem todas as batalhas nós vencemos ao mesmo tempo, né? Então, uma coisinha de cada vez, né? Então, me vem muito aqui novamente essa coisa de como você está virando bastante a chave nesse mês, né? É, você quer que as coisas sejam resolvidas tudo de uma vez só, e isso não vai acontecer, né? Vai ser uma coisinha de cada vez. E olha, a maioria, são 3 espadas na tua mão, né? Então a maioria vai resolver, né?
E aí, entre a água e o ar, veio o 9 de copas. Então aqui, ó, apesar de que nem tudo foi resolvido, né, da forma que você pode até ser, não ter sido exatamente da forma que você queria, né? Eh, mas você vai ficar satisfeito, porque você vai perceber que a maioria das coisas, desenvolveu, fluiu, né. E aí você ficando bastante satisfeito, né, e também com essa mandala aqui, ó, tudo que girou, muito bacana. Pensamentos aí, o mental bastante rico, bastante próspero para você colocar aí, em ação, em execução. Você estruturando bastante os seus movimentos e não é de qualquer forma, não vai ser capenga. As relações, você bastante sagaz para entender, compreender, perceber ali a intenção das pessoas e até a tua própria intenção na relação com você mesmo, e olha, você fazendo a magia no teu espaço. Então, cara, vai vai ficar bastante satisfeito aí no mês de abril. E aí, a energia final veio a Lua. Então aqui a Lua me fala muito aqui de você em abril fazendo uma transição, sabe? Você passando de um certo padrão, de uma forma como você pensa, da forma como que você age, da forma que você interage, na forma que você se sente no seu espaço, sabe? Então você tá nessa fase de transição, você tá mudando, sabe? A coisa ainda não assentou nessa outra fase, sabe? Quando passa de uma fase para outra e você está numa nova fase aqui, é essa transição, é essa mudança, né? E olha que legal, o bloqueio veio justamente o 8 de ouros, que é você trabalhando, você aí, ó, botando a mão na massa. Igual eu disse no começo, não vão ser coisas que vão ficar só na mente, vai ficar só no papel, vai ficar só no planejamento. É execução, é você fazendo mesmo, né? Então, eu gosto de falar, saiba curtir cada fase do momento, né? Porque apesar de que, né, vão tendo outros ciclos, e é claro que vão existir outras mudanças, quando você estiver numa outra fase de mudança, de transição, você não é o mesmo, né? Então, aproveite esse momento de transformação, que você está mudando, que você está satisfeito, aproveita este momento. Então é isso, Aquário. Essas foram as suas energias para a mandala no mês de abril. Desejo a todos boas reflexões, gratidão pela confiança e até a próxima.